Você sabia que um prólogo e um epílogo bem construídos podem fazer toda a diferença em sua história e transformar a experiência de leitura do seu público? Muitos escritores subestimam a força desses dois elementos e com isso acabam nem utilizando ou utilizando de forma que desperdiçam a força e a oportunidade de darem à sua história aquela característica única que só um prólogo ou um epílogo conseguiria. Mas o que é um prólogo e o que é um epílogo? Como a gente pode usá-los de forma a dar essa força que falta para a nossa história? É sobre o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Comparando com o cinema, prólogo seria aquela cena inicial que passa antes mesmo de aparecer o título do filme na tela. Sabe quando você tá vendo os trailers, de repente começa uma cena e você até se pergunta se é outro trailer, se o filme já começou? Normalmente é uma cena curta, impactante, e quando ela termina, aí sim aparece o título do filme na tela, alguns créditos e a história começa realmente a se desenrolar. Esse seria o prólogo. O epílogo, também comparando com filmes e cinema, seria as cenas extras, depois dos créditos. Depois que a história terminou, tudo já desenrolou, já aconteceu, tem ali um pouquinho de créditos e uma cena inesperada no final. Comparativamente, isso seria o prólogo e o epílogo. E como é que o escritor pode construir os prólogos e epílogos das suas histórias e usar isso com a força que eles realmente têm para transformar a experiência de leitura? Por que num livro eu criaria um capítulo inicial ou uma página inicial e daria o nome de prólogo e não de capítulo 1? Por que já não chamar de primeiro capítulo e, a partir desse trecho da história, dessa cena, eu ir dando sequência ao que acontece com o meu personagem? Bom, primeiro, porque o prólogo, normalmente, ele foge daquilo que a gente chama da jornada do herói, que é a jornada que você faz o seu personagem cumprir para que ele chegue do ponto A ao ponto B, seja isso uma transição física do espaço e tempo ou interna de aprendizado dele. Então no prólogo, a gente não começa seguindo aquela sequência lógica de apresentar o personagem, o mundo comum em que ele vive, a aventura para o qual ele é convidado. Eu vejo o prólogo ser utilizado de duas formas diferentes e bastante eficientes nos livros em que a gente lê, né? E é lógico que você pode também criar a sua própria forma de se aproveitar desse espaço. Normalmente o prólogo, ou ele conta algo do passado do personagem, um momento que ele viveu, por exemplo, na infância, na adolescência, que foi marcante para a vida dele, ou o prólogo também antecipa uma cena que vai estar ali na própria história, alguma coisa que ele vai viver, uma cena muito emocionante, uma cena perigosa, um momento que ele vai estar entre a vida e a morte. Quando ele termina de ler o prólogo, começa capítulo 1, vamos supor, 2 meses antes disso. Aquilo acaba dando ao seu leitor a promessa de que alguma coisa muito forte ou impactante está por vir. Então esse espaço do prólogo, essas primeiras páginas, normalmente curtas, tá gente? Prólogo não pode ser muito longo e nem o epílogo. Então essas páginas que antecedem o capítulo 1, você pode usar para antecipar alguma situação realmente emocionante para o seu leitor, para prometer para ele, olha aqui o que o meu personagem vai enfrentar, olha onde ele vai chegar. E quando ele chegar ali no capítulo 1, ele querer rapidamente passar as páginas, curioso para saber como é que o personagem chegou naquele ponto, chegou naquela situação e principalmente como é que ele vai se livrar dela. Ou você também pode utilizar o prólogo para justificar alguma coisa, alguma característica do seu personagem. Por exemplo, você começa mostrando logo de cara um trauma que ele viveu na infância. Aquilo de cara já prepara o seu leitor para como é o seu personagem e ele já também acaba compreendendo melhor algumas atitudes, algumas crenças, alguns pensamentos que ele carrega. Sem falar que no prólogo você não tem aquele cuidado de construir um capítulo, de construir uma cena. Ele pode ser uma cena bastante incompleta, ele pode ser assim, apenas um fragmento de uma cena na verdade, para dar mais força, para dar um pouco mais de agilidade. Na verdade é uma forma de já agarrar o seu leitor pelo colarinho e colocar ele dentro da sua história, prender a atenção dele de uma vez. Se você antecipar uma situação, antecipar um acontecimento, já vai deixar o seu leitor ansioso. E se você também contar para ele coisas do passado do seu personagem, você também já está ali criando uma identidade, criando uma conexão mais forte, mostrando já as cicatrizes do seu personagem para ele. E isso sempre gera uma conexão e uma empatia entre o leitor e o seu personagem. E quanto ao epílogo? E aquelas cenas extras que acontecem logo depois que os créditos passaram na tela? Como é que a gente usa um epílogo no livro? Por que a gente usa e como que a gente pode realmente
fazer o leitor fechar o seu livro com aquele suspiro e a sensação de que livro inesquecível, que livro maravilhoso. Para explicar isso a vocês, eu vou dividir uma experiência pessoal com o meu romance Renascer de um Outono e a falta que eu percebo que o epílogo faz nessa história e como poderia ter impactado positivamente a opinião de muitos leitores que talvez não tenham se apaixonado pela história, apenas gostaram, mas um epílogo podia ter levado eles a favoritarem, a transformar no livro da vida. Se você ainda não leu, não se preocupe, eu não vou soltar spoilers, mas se você já leu, você talvez entenda o que eu quero dizer, entenda um pouco melhor como o epílogo podia ter realmente dado uma força extra à história. No final do livro, sem contar o que é, mas a minha personagem, ela alcança uma conquista, vamos dizer assim. E é uma conquista bastante aguardada pelos leitores, que eles tinham bastante expectativa em relação àquilo. E como eu estava ali seguindo a estrutura da jornada do herói, aquele era realmente o ato final da história. Era o momento de encerrar a história em grande estilo. É como você assistir um filme da Disney, eles terminam ali com o beijo, ou eles terminam ali com a conquista, com a vitória. E realmente é um momento forte para você terminar a sua história. Você tem que aproveitar a força desse momento para dar um grande final. No caso do Renascer de um Outono, o que aconteceu? A personagem ela apanhou bastante da vida ao longo da história e quando ela alcança aquela almejada conquista, termina ali a história, ok, é um final bonito. Mas o que muitos leitores já me escreveram para me dizer? Poxa, Samantha, eu fiquei querendo saber mais, como é que a vida dela ficou depois daquilo, como é que ela lidou com aquilo, como é que ela viveu pelo menos um pouquinho daquilo. Ou seja, eles esperaram tanto por aquele momento e embora tenha proporcionado um grande final bonito, eles ficaram sentindo que queriam mais, que faltou alguma coisa. Não digo de todos os leitores, tem muita gente que favoritou o livro para a vida, apesar disso, mas eu percebo que grande parte dos leitores que não se apaixonaram totalmente pela história foi pela falta de um epílogo. E eu vou explicar para vocês como ele poderia ter sido utilizado para corrigir isso e como você também pode usar na sua história. No caso do Renascer de um Outono, no caso do livro que você está escrevendo ou pretende escrever, no caso de vários e vários livros que a gente vê por aí, o que o epílogo pode fazer? Como eu disse, a gente tem aquela estrutura da história a seguir e a gente se preocupa com o momento que você vai dar o grande final, o ato final da sua história que realmente faz a diferença. Você vê em filmes, você vê em livros, eles precisam terminar a história em um momento forte, impactante, para que dê essa sensação gostosa ao leitor. Mas para que ele tenha ali um gostinho do que sua personagem viveu depois, para que ele tenha um gostinho de ver, conhecer um pouco mais daquele universo em que ela terminou a história, você pode fazer um epílogo com 2 anos depois, 1 mês depois, 10 anos depois. Qual é o contraponto que o epílogo traz? O capítulo 1 da sua história normalmente mostra o mundo comum do seu personagem antes dele enfrentar toda aquela jornada, aquela aventura, dele ter os aprendizados que ele adquiriu ao longo da história que você criou para ele. O epílogo é como se apresentasse ao seu leitor o novo mundo comum do seu personagem. Como é que ele ficou depois de tudo aquilo que ele aprendeu, que ele sofreu, que ele viveu. Então é uma chance de você mostrar para o seu leitor, olha, agora é essa a vida do personagem, foi isso que aconteceu depois de tudo que ele passou e é isso que pode você mesmo viver se você viver alguma coisa semelhante, porque a gente sabe que muitos livros, eles podem se tornar inspirações para que um leitor supere alguma coisa, viva alguma aventura, enfrente algum medo, algum problema. Então, se no último capítulo você se preocupa em criar um grande final através de uma grande cena ou acontecimento, o epílogo, se você sentir necessidade, e os seus leitores também, ele pode vir a realmente dar aquela aliviada, mostrar para o leitor, calma, ficou tudo bem com o personagem, olha, aqui tá ele tá bem, ele tá feliz. Nós leitores, e eu posso dizer isso como leitora também, quando a gente tá lendo um livro, a gente adota o personagem, a gente quer saber se ele ficou feliz, poxa, ele ficou bem depois disso? Como é que foi a vida dele? E agora? Ele vai embora assim, sem dizer adeus, sem eu saber o que aconteceu com ele? Não que todo final tenha que ser feliz, é lógico, existem os finais, ou que são mais dramáticos, ou que são tristes, mas trazem um ensinamento. Então, no caso de um final feliz principalmente, ou até mesmo de um final infeliz, mas que você queira explicar a lição por trás daquilo, explicar a mensagem por trás daquilo, um epílogo é a forma do escritor dizer para o leitor, calma, ficou tudo bem. Ou não está bem, mas
aprendeu uma lição que faltava, uma lição importante. O epílogo traz essa explicação que, se a gente fosse colocar dentro do último capítulo, a gente perderia o grande momento do grande final. Não daria realmente para você fazer ali uma grande cena e depois pôr no final PS, né? O foram felizes para sempre. Você usa o foram felizes para sempre explicando algo ou mostrando alguma cena em um epílogo. É o que eu sinto que faltou em Renascer de um Outono, através da opinião de alguns dos leitores, e eu tenho certeza que para uma próxima edição do livro eu vou trabalhar esse epílogo, então fiquem tranquilos. Se você é um dos leitores que sentiu falta disso em Renascer de um Outono, logo, quando tiver uma nova edição, vou colocar esse epílogo para vocês, porque eu reconheço que fez falta. O prólogo e o epílogo, portanto, são cenas em que você tem a oportunidade de apresentar algo para o seu leitor sem interferir na estrutura e no ciclo da sua história, na jornada do seu personagem. Você pode mostrar algo externo, um bônus, uma cena extra propriamente dita. Então é uma cena ali que está fora da história. Você tem do capítulo 1 até o último capítulo toda a jornada que você criou, mas o prólogo e o epílogo são essas cenas extras. A primeira, para você preparar o seu leitor, ou antecipar alguma coisa que vai acontecer, ou alguma característica do seu personagem, e o epílogo vai dar aquela cena extra que talvez tenha deixado um gostinho de quero mais no seu leitor. Você proporciona a ele esse gostinho de quero mais, você dá esse presente para ele e reforça, claro, a boa impressão que ele tem sobre sua história e seus personagens. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha esclarecido melhor a vocês o que é um prólogo, o que é um epílogo e como você pode usar isso a favor da sua história, dos seus personagens e para proporcionar uma melhor leitura ao seu público, aos seus leitores. E deixa aqui nos comentários se você já usou prólogo, já usou epílogo, se alguma história sua você também sente que poderia ter utilizado para melhorar a experiência dos seus leitores. Vou adorar saber sua opinião. Deixa também suas perguntas para que eu possa compor os próximos vídeos. Um beijo e até terça-feira que vem.